amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite, tanto o AltV quanto o TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Temos à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, a advogada Thalita Zanelato. Prazer tê-la aqui, Thalita. Prazer é meu, estreando no rádio pela primeira vez, uma honra tê-los também comigo. Obrigada. A sua especialidade é governança condominial. É, uma nova área que está surgindo aí no mercado, um belo desafio. Condomínio é bom para os outros, né? Para a gente participar nunca é bom. É, e é por isso mesmo que a gente tenta buscar um equilíbrio, né? Ok, economista Ricardo Montoro. Prazer, Ricardo. Muito prazer em voltar aqui, sou um assíduo frequentador e sempre que sou convidado pela Zenilda, tenho o maior prazer em comparecer. Pinheiro Pedro, advogado. Como é que você está? Tudo bom? Paz? Tudo bem. Tudo... E também o jornalista Mário Lúcio Marinho. Mário Marinho. Zé Copé, sabe que é sempre um prazer muito grande, né, estar participando aqui. Não vamos falar assim de tempo que a gente já participa, não, que vai ficar todo mundo dizendo, mas só tem velho, só a Thalita que não. Não, o Pedro é novo também. Né? Obrigado. Ganhei o dia. Nós três aqui. Nós aqui na ponta. Não, como nós três? Nós três é que somos veteranos aqui. Mário Lúcio Marinho, um dos jornalistas mais competentes na área esportiva. Sempre gosto de lembrar dos teus prêmios ESSO, né? De primeira página do jornal Estado, Jornal da Tarde, né? Parecido Jornal da Tarde. Saudoso Jornal da Tarde. Ele e o Marcos Fireman, dois grandes nomes do Jornal da Tarde. Pois é, o Marcos Fireman foi o editor de esportes, foi meu chefe de esportes. Gremista roxo. E depois, mais pra frente, aí ele foi pra reportagem especial e eu passei a ser o chefe dele. Né? É que eu gosto Saudoso Marcos Fireman também. Gosto de lembrar porque ele é o não autor da foto, mas, né, do layout daquela página do garoto chorando em Barcelona em 82. A Thalita não se lembra, ainda bem. Não esqueci. Não é nenhum projeto. Vou pesquisar. E também a foto da perna quebrada do Mirandinha, né? Mirandinha contra o América de Rio Preto, 1974. É verdade. Né? Lá em Rio Preto. O estádio todo ouviu, né? Aquele estádio. Foi um negócio feio, muito feio. E a foto publicada na capa do Jornal da Tarde, como essa também do garoto lá de Barcelona, né? Ganhou o prêmio ESSO, que é o tipo o Oscar do jornalismo brasileiro. Eu tive essa felicidade de editar essas duas fotos. Pois bem, todos aqui votam na cidade de São Paulo. Nós temos na rádio Trianon a propaganda eleitoral de Santo André, mas Mário Marinho, eu voto Thalita, em São Paulo, né? Voto em São Paulo também. Pinheiro Pedro, Paulistano, Montoro. Eu voto em São Paulo e no João Dória. Ninguém tem culpa disso, né? Ninguém tem culpa disso. Como é que você vai participar de um programa há 5 dias da eleição sem falar em eleição? A expressão, eu tô brincando. A opinião, a Constituição garante, né? Claro. O voto é livre e a Constituição garante a liberdade de expressão. Claro. É porque o assunto eu podia dizer que voto no Russomano também. Sim, mas não vai dizer. Não vai dizer. É que exatamente os dois que vocês citaram... Nós estávamos brincando antes de iniciar o programa, por isso que eu provoquei. Esses dois que vocês citaram estão na frente das pesquisas que estão sendo divulgadas hoje. O João Dória aparece com 30%, tem uma ascensão nos últimos... Né, nesse período de propaganda. O Russomano tem uma queda, aparece com 22%, a Marta com 15% e o Haddad, o prefeito atual, com 12%. E vem a Irundina, vem todos os outros aí na sequência, mas o foco, eu imagino que esteja nesses 4 nomes que eu citei aqui. Você sabe, Zé Copé, ao contrário do que a gente conversava antes de começar o programa, né? O Ricardo ficou surpreendido, o Ricardo Montoro, com essa sessão do Dória, né? Mas eu não fiquei, não. Eu achei que ele ia chegar
Saiu lá dos 5%, lá embaixo, né? Mas era óbvio, não é um cara conhecido, não é uma pessoa... Ele é uma pessoa conhecida, mas não... nunca participou, não é popular, né? Nunca participou de uma campanha política. E achei que ele soube explorar muito bem o fato de ele não ser o político empedernido, né? Aquele discurso de político, e soube se apresentar. Passou a mostrar, a falar realmente, a se comunicar, que ele sabe fazer isso muito bem, né? E mais, né, ele tem um padrinho também que é muito forte, que o governador Alckmin é um governador que ele tem 10 minutos no rádio. Não, 10 minutos tem todos. Todos são 10 minutos. Ele tem um é. volume de propaganda muito maior que os demais. Era natural que quem estivesse na frente, mas tivesse menos tempo de TV, de rádio, reduzisse também a sua participação na numerologia, porque isso é uma numerologia. São 4 pesquisas que nós vimos, 4 com números absolutamente díspares e todos eles fora da margem de erro de 3 pontos. Então, é impossível acreditar nesse tipo de ascensão. Se a gente observar 11 pontos em uma semana, dá quantos 1000 eleitores por segundo? Mas você não acredita na pesquisa? Não acredito na pesquisa. Então eu também quero colocar aqui minha posição contrária. Eu acho que pode estar tendo alguma primeira pesquisa, Pedro, a pesquisa, as principais, a Datafolha e o Ibope, sim, estão no mesmo caminho. Não tem resultado dispare nenhum. A ascensão do Dória é um fato real, detectado em pesquisa, e eu, particularmente, comentando antes do programa, acho que foi uma subida que poucas vezes a gente viu em São Paulo ou no Brasil. Uma subida realmente impressionante. É claro que conta. Eu acabei de ver, ouvi o Celso. O Celso tem 1/5 do tempo do João Dória. Então é evidente que ele leva uma vantagem, né? Claro, mas a legislação, a legislação é assim. Pinheiro Pedro, por que essa descrença em pesquisa? Normalmente é o seguinte, quando o nosso candidato está na frente, a pesquisa é boa. Quando o nosso candidato está atrás, nós não acreditamos. Vamos ver essas pesquisas eleitorais desta eleição para todas as anteriores. A orgia de números que foi postada, e muitas vezes confrontantes com o resultado, é fato. Mas não tem surpresas nessas pesquisas. O Haddad estava na frente na última eleição, foi eleito. Pode pegar. A diferença é o seguinte: aparece lá, o fulano tem 40%, na verdade ele teve 32%, mas ganhou. Quer dizer, na verdade... eu acho que nós somos... não é um fato matemático, né? Não é matemático. Mas, nós temos uma coisa complicada, que é a situação que nós vivemos hoje, em que as pesquisas, até mesmo as qualitativas, são eletrônicas. O nosso sistema de votação é eletrônico. Nós não temos, nem para o sistema de votação, nem para o sistema de pesquisas, uma contrafação manual, como em qualquer país civilizado do mundo. Então nós estamos à luz, entendeu? A possibilidade mas as pesquisas dos Estados Unidos todo são eletrônicas. tipo de manipulação. Você viu o debate ontem? Não. Você viu o debate ontem? Sim, mas tirando aquelas 20 pessoas que eles colocam lá para fazer a pesquisa interna, dedinho o resto é tudo, o resto é tudo eletrônico. Não vamos confundir. Talita, ali é sério. Talita, pesquisa que está sendo divulgada hoje. Bom, eu acho que, na verdade, é uma reação do próprio público, né, contra tudo aquilo que vem acontecendo no país. O Trump também é assim, né? Talita. Nós estamos vivendo, por exemplo, o Trump fala a mesma coisa. Nós somos contra os políticos. O homem é um animal político. Nós aqui somos todos políticos. Você é contra a política, não pode disputar uma eleição. Eu respeito político, mas não sou político. Espera aí, claro que é político. Não, então são mas coisas... existem políticos e políticos. Olha, nós vamos entrar numa pauta, eu já vi aqui na pauta. Sim. Essa capacidade que se tem por aqui, de quem está em determinada posição do poder, como é o caso do nosso governador, que eu admiro muito, gosto muito dele, é sabido isso, entendeu? Lidou bem com o Alckmin, mas é o seguinte, essa facilidade do Brasil de você criar postes, iluminar e depois ficar sombreado por eles, precisa acabar. Nós estamos com outro poste aí no Ministério da Justiça que está demonstrando ao que veio e ainda querem iluminar esse poste para o governo do Estado daqui a 2 anos. Olha, muito cuidado, nós estamos criando um impasse, né,
igualzinho ao que nós estamos sofrendo agora com a Operação Lava Jato, limpando. Olha, a limpeza é difícil. Pinheiro Pedro parece um parlamentar que não deixa os outros falar. Eu discordo. eu acho que a pesquisa ela retrata uma realidade sem provocação nenhuma. Claro. A queda do Celso não é a primeira vez. Ele começa lá em cima e está regredindo. E eu sempre ouvia do meu pai, do Franco Montoro, o seguinte: para os cargos mais importantes é necessário ser político, né? É muito frágil a figura do administrador. O João está mostrando que ele é político, sim. Ele para liderar a LIDE, aquela associação de empresários que tem mais de 1.800 empresas, ele demonstrou uma liderança e uma política muito forte, né? Então, agora, ele tem a vantagem, Pinheiro, me permita, de não ter sido algum cargo eletivo. Ele nunca... E aí já vai logo para prefeito da maior cidade ao sul do Equador. Eu acho que... nós elegemos pela primeira vez uma mulher para ser presidente do país. Pois é, que beleza de exemplo, né? Pois é. É excelente exemplo. Aliás, o que nós estamos sofrendo em São Paulo também é a mesma coisa. Eu acho que você pode sim, numa eleição, o Zacopé e o Pinheiro também, ter novidade. Eu acho que isso é muito saudável, a pessoa surgir. Tem que haver renovação. Eu acho que tem que haver renovação. Não é só porque é a primeira eleição que ele não pode disputar. É um direito, e eu acho que a população está... até o fim. E a população está aderindo a essa ideia. O Pinheiro Pedro se referiu ao ministro Alexandre Moraes, não é? Sobre antecipar fatos, né? Criar uma expectativa. Sair contando vantagem. Né? Que diz que já estava esperando. Pisou na bola. Nós temos gente aqui nesse país que não cabe em si. O sujeito assume um status de poder e não cabe. Ele transborda. Num cargo tão importante como a chefia do principal ministério da República, que é o da Justiça, foi o primeiro ministério surgido na República Brasileira, foi o da Justiça. Foi ocupado por Rui Barbosa. Então, e aí tem lá a Polícia Federal, o sistema de inteligência de Polícia Civil, está todo lá, e o sujeito vai contar vantagem. Foi um falastrão. Era para ser demitido. Em qualquer lugar do mundo era para ser demitido imediatamente. Não tem que pensar duas vezes. Mas está lá, pendurado às custas do governador Geraldo Alckmin. Essa é a grande verdade. Thalita, Marinho... eu acho que realmente ele pisou na bola. Eu acho que isso aí também é o seguinte. É o que aconteceu com o Manteiga. Se a mulher dele não tivesse doente, ninguém ia fazer aquele escarcéu todo que o Manteiga foi preso, que coitado, estava no hospital e tal. Agora, foi o Palocci, ficou todo mundo quieto. Até que descobriram a gravação, que é uma bobagem que ele fez. É realmente o cara que acha que... como disse você, está cheio e tal, um balão insuflado e tal. Mas eu não acredito que isso aí seja um caso para você demitir um ministro por causa disso. Poxa, por muito menos eu demiti. Se ele tivesse falado, olha, só não amanhã, deu nomes. Amanhã vai ter... Não, mas eu vou te falar aqui, ó. Eu vou te falar o seguinte, com 24 horas, então, meu Deus do céu. Eu vou te antecipar com uma semana. Semana que vem tem mais gente presa. Bidu, aí também, pô. Bidu. Pois é, Pois é, e vai ser uma guerra, hein? Olha, vai ser uma guerra. Essa semana não vai ter ninguém preso, vou te adiantar. Mas a partir da semana que vem já tem. Porque inclusive é proibido. Porque é proibido. Na semana eleitoral é proibido. Na segunda-feira está liberado. Na segunda-feira você vai ver. Segunda-feira você vai se lembrar de mim. Olha, o Marinho falou. E pode ser até para encher cota, pode ser feminino, né? Pode ser. Essas segundas-feiras vem se repetindo. É a mesma que está acontecendo toda segunda-feira. E é fácil saber. Quando eles limpam a carceragem da Polícia Federal na quinta ou na sexta, você já sabe que na segunda eles vão ocupar de novo. E olha, e outra coisa, o cara que for preso na próxima segunda-feira, sabe o que ele vai falar? Olha como é que eu sou adivinho. Ele vai falar, eu já sabia, eu tinha certeza que eles iam fazer isso e tal. É perseguição, é seletivo e tal. Vai ter tudo isso, você vai ver. Mas reza a lenda que a Operação Lava Jato tende a ser uma operação permanente, não é uma operação. E aí o medo, né? O juiz Sérgio Moro diz que termina no final do ano. Não vai. Eu não acredito tem início, nisso. meio e fim. E o que aconteceu com a Lava Jato é uma coisa que é comum nesse tipo de operação. É que a gente não está muito acostumado no procedimento.
Eu tive a oportunidade de estudar isso de perto. Eu fui parte da primeira turma de chefes de polícia, eu era o único advogado convidado, foram 28 chefes de polícia brasileiros, que fez o primeiro curso na Itália, antimáfia e antidroga, em 97. Então nós acompanhamos na época como é que a polícia italiana, que a gente fez no Instituto Superior de Polícia em Roma, e depois na Central Antimáfia, Serviço Antimáfia e Antidroga. Então, a gente teve a oportunidade de ver como eles estavam implantando, né, o sistema, a escuta telefônica, a telemática, como eles chamam. Mãos limpas. Foi depois. Né? Então, vimos, eu pude pegar os autos de investigação da morte do juiz Falcone. Né? Então, a gente observa que no Brasil nós estamos muito atrasados com isso. O sistema de task force, quer dizer, quando você monta pela primeira vez com sucesso um task force como que foi o da Lava Jato, você puxa um fio da meada e aí não escapa. Por quê? Para a burrice suprema de quem organizou essa empresa de saque do Tesouro Nacional, das riquezas do país, eles usaram o mesmo Lava Jato para sistema de lavagem de dinheiro. E aí foi fácil você, a partir dali, puxar. Mas é lógico que há vários Lava Jatos. Né? Mas eu queria corroborar com a Thalita. Eu acho que essa Operação Lava Jato, embora ela tenha procedimentos que tem começo, início, meio e fim, ela é uma operação que não vai parar. Ela vai continuar. E eu acredito que você tem razão. Vai continuar em outros juízes. Até porque é o seguinte, os corruptos continuam, né? E continuam parecendo que não aprendem. Você vê o caso do Palocci, por exemplo. O Palocci já tinha perdido o cargo, o ministro da Fazenda, quando teve aquele negócio com o jardineiro lá, caseiro, né? Teve aquele negócio horroroso. Mas é periculosidade, né? Não, pois é. Aí, mais na frente, ele voltou, deu a volta por cima e tal. De repente, descobrem lá que aquele absurdo daquela valorização do patrimônio dele, né? 20 vezes em 4 anos. Né? Aí afastou. E ele continuou. Quer dizer, então vai ter mais gente continuando. Eu tive um bom professor de criminologia na Faculdade de Direito, na São Francisco, que era o Miguel Reale Júnior. Na época nova, né? Tive aula com o pai e com o filho, né? Estava na transição, né? E só falta com o Espírito Santo. Só falta com o Espírito Santo, Mas, bom, entre eles eu acho que até pode ter, né? Mas o Miguel Reale falou uma coisa assim, é uma questão de criminologia, a periculosidade não cessa, você pode reduzir. Mas quando o indivíduo ele desenvolve, ou ele já está voltado para praticar esse tipo de ato antissocial, como que eles estão praticando, ele não para, a não ser preso. Então, pois é, mas eu acho que o caminho é esse, é diminuir, né? Até a gente chegar num patamar aceitável. Exatamente. Né? Aceitável não acaba, né? Não acabável. Não acabável, como diria o ministro. É igual o colainho de chope, você tem que tirar. Thalita Zanelato, o que é governança condominial? É um belo desafio. Surgido no mercado, tem surgido no mercado, e até mesmo em função das conversas que nós estamos tendo agora, né? Políticas anticorrupção, Operação Lava Jato, ou seja, por que isso está acontecendo na nossa sociedade e por que a gente não olha um pouco para dentro de nós mesmos, né? O professor Leandro Cramal falou que a pequena ou a grande corrupção é a mesma corrupção, né? E nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade, e a gente vê isso muito dentro de condomínios, de todas as espécies, de todos os níveis sociais, né? E a ideia da governança é trazer o quê? Novamente, né? Uma busca pela transparência de contas, uma eficiência de gestão, um melhor controle, e isso acontece muito, vem de frente, né, com a própria postura do morador, que se omite, que não participa politicamente, não faz a sua parte... Não vai à reunião de condomínio. Não faz a sua parte da pessoa que está do seu lado, né? Acho que a gente precisa... fogos que vão só para reclamar. Não, mas eu acho Thalita, que é uma coisa um pouco... Parece tão natural, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que as pessoas morem em condomínio e poucos dão atenção ao fato de morar em condomínio. Então, quando se fala em gestão de condomínio,
A gente verdade, não gosta, não. Não, e as pessoas, na verdade, têm uma única ideia. Eu vou discordar do Zancopé de novo. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que as pessoas gostam a participação no condomínio. Me parece ser, além de fundamental, ela significa essa parte democrática, essa parte de todo mundo palpitar e a vontade da maioria prevalecer. Muito democrático. Olha, o Joaquim do Belenzinho, Thalita, diz que não consegue mais participar das reuniões do condomínio. Cada um pensa de um jeito, é muito difícil decidir, ter solução para o problema. É o voto. É o voto e, na verdade, às vezes é até uma falta de política de comunicação interna melhor dentro do condomínio. Por que as pessoas também não passam a ter uma melhor comunicação e entender o que a cidade precisa, por exemplo, na política? É a mesma coisa dentro do prédio. Resolver o conflito, resolução de uma mini-cidade. É uma mini-cidade, é uma resolução de conflito permanente. E aí tem a figura do síndico, que muitas das vezes é o próprio morador do prédio que acaba virando alvo. Até pela inexperiência, ele tenta ajudar o prédio ou por uma falta de cuidado. Né? Na maioria das vezes se torna inimigo das pessoas. Inimigo das pessoas. Você é a favor do síndico profissional? Em situações de conflito muito grande dentro do prédio, eu sou a favor do síndico profissional porque ele melhora a gestão, ele melhora o controle, mas ele tem que ser uma entidade independente das administradoras de condomínio e dos escritórios de advocacia. Ele tem que seguir o caminho dele próprio, independente, fazendo o quê? A política de gestão, uma auditoria de contas, um trabalho de procedimentos, né, que visam transparência, mas ao mesmo tempo melhoram. No fim das contas, a economia do condomínio no final do mês, que é o que todo mundo reclama no condomínio, né? Ninguém quer pagar mais por isso. Perfeito. Né? Ninguém quer pagar mais pelo condomínio. Como toda terça-feira, a participação da FIPESP, hoje Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Abordar contigo, ainda que estejamos nesta época do ano, onde o frio vai e volta, não é? O calor intenso, crises de asma, o clima quente agrava realmente esse problema, Gisele? Olha, Zancopé, agrava sim. A explicação para isso é que no calor tem a diminuição da umidade relativa do ar e a maior concentração de poeira e demais poluentes atmosféricos, podendo acarretar crises. E quem afirma é a diretora do Serviço de Doença do Aparelho Respiratório do Hospital do Servidor Público Estadual, a médica Maria Vera Castellano. Pesquisas apontam que no Brasil, cerca de 20% da população sofre de asma, doença genética que não tem cura, mas pode ser controlada. Os pacientes também precisam se manter longe de ambientes que provocam alergia, o que é muito importante para se evitar que as crises aconteçam. Mas, Gisele, essas mudanças climáticas com aumento da temperatura, oscilações da temperatura, né? Ambientes fechados, as pessoas expostas ao ar-condicionado, Gisele? De acordo com a especialista, a asma é uma doença respiratória que se caracteriza pela inflamação que estreita os brônquios e dificulta a passagem do ar. E essas crises são induzidas por vários fatores externos, inclusive mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. E é aí que entra o aparelho de ar-condicionado. Por este provocar variações constantes de temperatura, o aparelho, aumentando o risco de inflamação nos brônquios, né? E não é só. Esses pacientes também devem se manter longe de fumaça de cigarro, perfumes, produtos de limpeza. A situação é delicada, Zancopé, pois até problemas emocionais podem detonar uma crise. Mas, Gisele, o que fazer quando vem a crise? Atividade física ajudaria? Bem, a especialista em pneumologia Vera Castellano diz que os tratamentos convencionais incluem broncodilatadores e corticoides por inalação. Quanto à atividade física, a literatura médica explica que a prática provoca asma, principalmente durante as corridas ou esforços vigorosos. Por aumentar a frequência respiratória, o treino esportivo pode causar um broncoespasmo por esforço induzido. O melhor é prevenir. A médica indica o uso de broncodilatadores antes e outros cuidados comuns, como beber bastante água, por exemplo. E outras informações sobre a doença podem ser obtidas no portal do INANSP,
www.inhansp.sp.gov.br. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala hoje, o Ricardo Montoro, que é economista, está conosco, o jornalista Mário Lúcio Marinho, o advogado Fernando Pinheiro Pedro e a advogada Thalita Zanelato. Pessoal que está ligando aqui, Marco Antônio do Brooklyn. Ele disse que antigamente a eleição era uma festa, hoje ficou sem graça. Montoro participou quando era uma festa. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, né? As eleições, eu me lembro... Festa da democracia. Eu me lembro particularmente de 82, não só a eleição, mas o movimento das diretas já, né? Houve uma repetição recente, né, nas saídas das ruas em 2013, que eu acho que foi muito significativa. Mas é uma pena. Eu acho que eu sou favorável à eleição de 2 em 2 anos. Tem gente que acha que a eleição atrapalha. Eu acho que a eleição ajuda, conscientiza, movimenta economicamente a cidade. Para mim é muito bom. Mas já foi o tempo de carreata, sim, de bandeiraço. Comícios, né? Comícios. Existia comício. Tem pessoas que não sabem o que é um comício. Você organizava um comício, tinha coragem de organizar um comício e com medo de que tivesse pouca gente. O pessoal ia para a praça só para ouvir político. Só para ouvir político. A mediocrização da campanha política tem muito a ver também com a judicialização da política no Brasil. Nós temos um tribunal eleitoral, um judiciário, um Ministério Público que estão interferindo demais no sistema democrático republicano, mas interferindo violentamente. Vou dar um exemplo na cidade próxima aqui, Leme. Leme teve um prefeito eleito com quase 70% dos votos. Aí não era do agrado do promotor, do juiz, por conta de uma conta lá da prefeitura anterior, do qual ele foi secretário, coisa de R$700, uma coisa assim, pum, tiraram. Aí assumiu o segundo. O segundo também estava com um problema, tiraram. Aí a cidade passou a ser governada por um indivíduo que tinha tido 12% dos votos, um petista. Agora voltou às eleições. O primeiro prefeito, do qual aquele que foi eleito foi sucessor, veio com 80% dos votos. 80% da preferência eleitoral. Promotor de justiça mesmo foi lá, já impugnou, com base numa decisão de uma ação de improbidade que ainda não transitou em julgado e que ainda não teve decisão. Mas o juiz, o mesmo, também já interferiu. Ou seja, é uma dupla que está lá encarregada de interferir na vontade popular sistematicamente até que a cidade vá para o buraco. Escolha o candidato do promotor. Exatamente. Veja, isso não é... seja candidato. Exatamente. E se a gente observar bem, é o que está começando a acontecer. Nós temos hoje uma interferência do Ministério Público muito similar ao que os militares tiveram na época do regime militar. Você tinha sargento, tenente, capitão, major, coronel, em tudo quanto era sistema administrativo do Brasil. Observa hoje, vamos dar um exemplo? Quantos secretários são do Ministério Público no estado de São Paulo? Não sei. Pois é, faça a conta. Então, mas olha, talvez... E aí, quando a gente não tem a festa da democracia, não há exceção. Eu estou falando um caso, aliás, eu estou colocando um caso... Pensar em Brasil? Não, eu dei um exemplo porque essa é a regra em várias outras cidades. Nós temos grandes cidades brasileiras hoje que ficaram no limbo político por conta da judicialização da política. E eu não estou dizendo que os políticos não tenham contribuído. Contribuíram. Você tem um monte de problemas de corrupção, principalmente a corrupção, correu solta, né? Mas é necessário que haja um certo respeito que não está havendo com a vontade popular. Algumas coisas precisam ser corrigidas em outra esfera, que não da supressão da vontade popular. Isso é uma discussão que tem que ser profunda e que precisa ser feita urgentemente, sob pena de nós criarmos uma democracia pasteurizada, que é o que está ocorrendo hoje no Brasil. Eu acho que o Estado não deve interferir tanto na vida do cidadão. Acho até que o Estado brasileiro já interfere demais também. Mas é preciso realmente dar alguma coisa tem que ser feita e tem que ser direcionada. Eu vou te dar um exemplo de prefeito. Eleição de Osasco. No ano passado, o Celso Gil foi impugnado. Ele entrou com recurso. O recurso não foi julgado antes da eleição. Então, o nome dele continuou na cédula. Ele ganhou 60% dos votos.
Logo depois da eleição, veio o julgamento e ele foi impugnado. Então, 60% dos votos perderam e entrou o cara o Lamas, que teve mais 30%, sei lá, negócio assim. Acontece que o Celso Gil, em vez de consertar a situação dele, é candidato outra vez, com o mesmo problema antigo que foi outra vez impugnado. Quer dizer, por que ele a lei não manda fazer isso? Então você tem que fazer aquilo que estava aqui. Ô Mário, eu acho que a solução disso, eu já falei isso, acredito que até aqui no Gente que Fala, é você ter esse tipo de judicialização no momento do registro do candidato. Exatamente. Exatamente. Ele só pode ser registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral no momento em que tiver o aval do Ministério Público. Não é a ficha limpa? Mas não é a ficha limpa, Montoro? Tem erros da lei. Deveria ser feito. Acontece que são milhões de candidatos, quer dizer, não dá para ir chegando lá e o cara olhando. Mais um motivo para a gente ter muita paciência com o sistema eleitoral, político e representativo nesse país. Nisso o Pedro tem razão. O candidato está lá em cima, uma semana antes da eleição, é impugnado. Joga um misto é uma situação em que você vai contra o interesse da população. Se você impugná-lo por problemas no momento do registro, não é que é ficha limpa ou ficha suja. Se ele tiver problema, ele não terá o registro. Ricardo Montoro, Lúcio da Casa Verde, que é teu fã, e pergunta por que você está fora da política. Mas é questão de uma opção pessoal. Eu fui vereador em 2 eleições. Excelente vereador, por sinal. Muito obrigado. Fui deputado estadual e disputei mais 2 eleições. Quer dizer, eu disputei particularmente 5 eleições. Eu acho que o momento está mais para os jovens. Eu acho que a Thalita devia ser candidato. Devia ser candidata. Eu acho que está na hora dos jovens. Eu tive uma vida eleitoral, de política eleitoral, muito feliz. Muito obrigado pelo comentário. Mas eu realmente desfrutei de uma liberdade democrática, de uma liberdade de crítica, muito interessante, que me deixou bastante orgulhoso. Eu acho que eu cumpri a minha missão. Eu continuo na política, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, estou participando das eleições, mas eu não quero mais disputar a eleição. Mas você teve problemas também de atritos com o Ministério Público também, né, Ricardo, na época, não teve? Não. Por conta de brigas, não ações. Não entendi. Não tive. Porque porque na verdade, eu perguntei até, eu sabia, porque na verdade ele é uma exceção. Hoje muita gente não entra, não assume uma campanha para não ficar com atrito político judicial. Hoje é complicado. Hoje você vai assumir uma secretaria de Estado, uma secretaria de município, você pensa 200 vezes e não assume. Por quê? Porque você sai de lá com uma acusação de improbidade administrativa, às vezes por questões que nem lhe dizem diretamente a respeito. Ou seja, essa judicialização está matando a administração pública democrática do Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente também tem uma carência de formação política dos jovens. A gente estava inclusive conversando isso um pouco antes do programa, que o espaço que é disponibilizado para as pessoas se manifestarem, ou para a nova geração, ou uma geração que deseja uma mudança, ou uma melhor transparência dentro da própria política, não existe isso aqui. A gente tem uma limitação muito grande, não só pelo legislativo, mas pela própria condição do sistema. Bom, se a gente pensar que a base curricular já está tirando o que sobra de formação político-jurídica do cidadão, não tem mais sociologia, não vai ter história limitada, não tem geografia, não tem ciências sociais. Ética, aí você vai formar que cidadão? E educação física também não, só no primário. Parte do ensino médio já não vai ter mais também. O sujeito, comparado com os Estados Unidos da América, onde o indivíduo faz universidade jogando basquete, onde você tem um MBA com aqueles jogadores enormes, fabulosos, todos de origem humilde e todos com título universitário. E a educação física é a única que realmente E é a razão de ser, é o que educa. Disciplina, aqui você tira. Então é muito difícil. Só um registro, a organização Santo Caos fez o primeiro estudo sobre engajamento das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apresentará a pesquisa amanhã, das 8 à 1 da tarde, no Centro de Eventos de Barueri.
Durante o 4º Fórum da Pessoa com Deficiência, executivos e especialistas de diferentes empresas e organizações apresentarão resultados que quebram tabus sobre a inclusão desses talentos e como eles contribuem de forma positiva para a produtividade das empresas. Portanto, amanhã, o estudo sobre engajamento das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que será apresentada a partir das 8 da manhã no Centro de Eventos de Barueri pela organização Santo Caos. Pode ser um exemplo a Paralimpíada, né? Que foi um sucesso, de engajamento, de participação dos deficientes. Ricardo, só dar uma palhinha aqui, né, no que você está falando antes aqui sobre, já no registro, né, você eliminar aquele pessoal. Para você fazer isso, você tem que ter um tribunal logo no começo, né? Porque hoje nós temos, eu vi ontem no Globo News, um repórter falando do Tribunal Superior Eleitoral, tem 22 mil recursos para serem julgados para essa eleição que vai acontecer domingo. Quer dizer, 22 mil. Muitos deles serão julgados depois do eleito. Não, todos eles vão chamar. Porque se eles conseguirem julgar 500 por dia até lá... Mas olha só, pelas normas do tribunal, pelas normas do judiciário, podiam convocar juízes, poderiam convocar juízes auxiliares, poderiam trabalhar nos 2 períodos. O nosso judiciário é judiciário boa tarde. É o judiciário que não trabalha de manhã. Ou se trabalha de manhã, não trabalha à tarde. Entendeu? É o judiciário boa tarde. Só a justiça boa tarde, Ministério Público boa tarde, Advocacia da União boa tarde. Ninguém trabalha. Então, é muito difícil você dar conta da demanda com esse tipo de preguiça institucionalizada que nós temos num dos principais poderes da República. Mário Marinho, Cássio do Jabaquara pergunta a você se o Brasileirão com a Copa do Brasil ao mesmo tempo não atrapalharia os clubes. Cássio do Jabaquara. Não, Cássio, acho que não. Eu acho que é uma chance a mais, né, para quem não está conseguindo se classificar no Campeonato Brasileiro, que parece que está ali entre, né, Palmeiras e Flamengo, e eu acho que se não acontecer nada de muito grande aí nessa reta final, aí vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras, que tem um time muito bom, aliás, tem um time bom, não é excelente, muito bom, eu exagerei. Como o Flamengo também tem um time bom, e o grande diferencial do Palmeiras é o técnico. O técnico do Palmeiras é mais experiente, o técnico melhor e tal. Então eu acho que a Copa do Brasil ela dá chance, por exemplo. O Corinthians agora tem que apelar para a Copa do Brasil se quiser, né, ter algum título ainda esse ano. Então eu acho que é assim, e aí cabe ao time, né, aos dirigentes, tal, saber se você pode priorizar uma competição ou simplesmente se tem um elenco legal, vai com os dois. Mas eu acho legal ter mais de uma competição. Vera Lúcia de Santo Amaro cumprimenta, diz que o programa está muito bom como sempre. Parabéns. Ô, Vera Lúcia, liga sempre. Pinheiro Pedro, José Mariano de Santana, quando o paulistano poderá respirar melhor em São Paulo? Pois é, para poder respirar melhor. Aliás, hoje a gente já respira bem melhor do que há 30 anos atrás, viu? Nós temos hoje, um nível de qualidade do ar bem melhor do que nós tínhamos na década de 70, por incrível que pareça. Os carros hoje poluem infinitamente menos do que naquela época. O que nós temos hoje de necessário em São Paulo é ficarmos muito atentos com referência às inversões térmicas e às atividades vistas de maneira macro. Então, por exemplo, nós paramos com aquele programa de inspeção veicular em São Paulo, né? Porque realmente era muito mal feito, muito mal realizado, uma burocracia absurda. Falcatrua. O motor sabe disso, as falcatruas enormes, realmente já foi tarde. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que desenvolver um processo de controle das emissões veiculares. Devia ter melhorado o programa, né? Essa observação só é legal. Eu nunca havia pensado nisso, que realmente a gente hoje tem uma qualidade de ar melhores, até por conta da evolução técnica e tal, né? Da tecnologia. Outra coisa, né, é necessário ampliar a base de arborização urbana. Aqui se fez uma burocracia, nós criamos uma Secretaria do Verde tão absurdamente mal gerenciada, mal ajambada, tão mal colocada no sistema administrativo, que ela, na verdade, vive para atrapalhar o cidadão e não resolver absolutamente nada. Para você ter uma ideia, as compensações ambientais em São Paulo fizeram com que os parques não tenham mais aonde você plantar, né?
mas você também não consegue plantar nos cemitérios, que é onde é necessário. Mas o pior de tudo é você não tem um programa sério de arborização das ruas. Então você tem quilômetros e quilômetros de periferia que são absolutamente desarborizados, não tem árvore. Verdade. Não tem Então, parque. Não tem parque. Não tem uma legislação para condomínios que possam atuar nesse sentido ou oferecer alguma coisa nesse sentido? Dependendo do tamanho do condomínio e dependendo da área onde ele se instala, eles necessariamente precisam fazer uma área de preservação ambiental ao redor do condomínio. Mas ela é fechada, ela não é aberta ao público, né? Ela é mais restrita. Mas que seja, você sabe que o importante é você ampliar a capacidade. Se você vê bairros Jardins em São Paulo, a gente está aqui atrás do Ibirapuera. O Ibirapuera tem em média 5 graus, em média, mais baixos do que o resto da cidade, porque ele é bem arborizado, a região dos jardins e tal. E se a gente cuidar, estender essa filosofia que nós temos nos bairros jardins para os outros bairros, principalmente os bairros periféricos, coisas que a gente não faz. Nós adoramos olhar lá para a capa, né? Vamos lá ver Algarve lá, ou então, né, Marrocos, que maravilha, aquelas casas branquinhas. Aí você anda na viela, é favela, é uma comunidade miserável como a que nós temos. A diferença é que o governo de graça dá o balde com cal de 6 em 6 meses, cal é baratíssimo, e o indivíduo cai a casa, então fica aquela coisa branquinha. Aquilo é excelente, aumenta a insolação, melhora a temperatura interna, melhora a identidade do cidadão para com aquele lugar. Aqui nós não fazemos isso. Aqui nós fazemos questão de deixar aquela coisa horrorosa, que se fosse caiada melhorava, e não plantamos árvores. Aliás, nem regularizamos a rua. E o movimento é tão simples, né? Eu sou da periferia, sou da região ali da Brasilândia, da freguesia do Ó, nasci lá, né? E o que foi feito lá de arborização permitiu que as pessoas vivenciassem melhor a cidade. Então você teve uma arborização ali na região da Avenida de Garfacofo, a de Lutifala, mais para o fundo ali do Morro Grande. E isso beneficiou quem? Quem morava ali na região passou a usufruir da própria avenida para fazer exercício. Ou seja... Olha aquela pracinha na freguesia do Ó, que é maravilhosa para a igreja. Thalita, vou acrescentar na pergunta que fiz. No barzinho que tem lá, no shopping. Mas eu vou acrescentar na pergunta. Já conhecer a cidade ali é muito bom. A pergunta que fiz sobre condomínio, porque há alguns dias no programa veio uma pergunta e depois não pôde ser feita, da Ana do Carmo, ela é de Moema, e ela se referia a edifícios, né? E no quarteirão onde ela trabalha, 2 edifícios estão sendo construídos e 3 árvores já foram embora, que era a rota dos passarinhos, pelo que ela descreveu, com o Ibirapuera. Então os passarinhos não passam mais. Isso é uma pena, né? Porque o projeto de condomínio deveria incorporar essas áreas, né? Verdes, não simplesmente fazer a extração, a compensação em outro lugar, como ele falou. Vai para o Parque do Carmo, você faz um negócio aqui na Zona Sul de São Paulo e vai plantar lá na Zona Leste. É uma coisa meio... Né? Geralmente eles fazem essas podas, ou arrancam a árvore na noite, né? Fim de semana. Quando acorda não tem mais árvore. Não ouve mais os passarinhos, o que aconteceu. Agora essa rota de passarinho aqui, falar um negócio aqui que vai ficar todo mundo... Eu odeio sabiá. Porque junto da janela do meu prédio, sabe, tem a rota dos sabiás, eles cantam às 3 horas da manhã. É como se eu estivesse na cabeceira da minha cama cantando, lá toda manhã. E eu fui saber com aquele ornitólogo famoso aqui, como é que ele chama? O Douglas Frisch, né? Eu vi uma matéria dele falando que setembro é o mês que os sabiás estão ensinando para os filhos a cantar. É verdade, eles cantam de madrugada. Cantam de madrugada, que é para ficar do predador. Não é. Agora você imagina o seguinte, ele fica repetindo a mesma nota o tempo todo, mesma nota. Você imagina um cara aprendendo a tocar violino lá no seu prédio, na Santa Domínguez, a mesma nota do sabiá, mas não aguento. Thalita Zanelato, Ricardo Montoro, Fernando Pinheiro Pedro, Mário Marinho, José Maria da Vila Mariana, né? Vocês acham que teremos segundo turno? Claro, teremos, sem dúvida. Teremos, também acho que teremos, sim. Eu acho que vai dar Russomano e João Dória.
Quase certo. João Dória e Russomano. Não, pois é, mas é o seguinte. Porque o Celso... Vai dar Russomano e João Dória. Celso é por ordem alfabética que eu falei. Né? Tá bom. Não por classificação. Muito bom. O Jaime do Jardim Bonfilhole, Montoro. Não seria interessante que os candidatos falassem de onde poderão tirar recursos para cumprir as promessas de campanha? Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, vou ter a petulância de fazer uma crítica à Rede Globo. Os debates que nós vimos com os candidatos, independentemente do meu, foram muito mais agressivas do que esclarecedoras, construtivas. Foram. Então eu acho que era um espaço para realmente você ouvir as propostas e dizer efetivamente da onde virá o recurso, se por acaso alguma candidata quer criar taxa, da onde virão os recursos para fazer aquilo. Eu acho que faltou um pouco a população, isso. Se a gente considerar essas pesquisas, todas as reservas que eu já pus, a população observou. Os dois candidatos que estão à frente são os que tentaram, quando foram questionados, falaram da onde vão tirar recursos e da onde saiu. Somente na área de saúde. Um disse, olha, eu vou economizar tantos bilhões, que é o caso do Russomano, para poder transferir, fazendo informatização, e o Dória também jogou firme na questão da descentralização com as organizações sociais. Então, a gente tem que observar também que a população está atenta, né? Marinho, isso é bom, né? Marinho, já que você acredita em pesquisas, em números, eu acredito, o matemático Tristão Garcia diz que o Palmeiras tem 49% de chance de ser campeão, só mais 2 na luta pelo título. O Flamengo tem 41%, o Atlético de Minas 7%. Então você vê. Olha, nessa pesquisa eu acredito. Eu confio realmente o Palmeiras na frente. Quando favorece o nosso. Quando o juiz rouba contra a gente, ele é ladrão. Quando é a favor, o juiz foi bem. Agora, essa pesquisa. O juiz jogou bem. Essa pesquisa dá 49% para o Palmeiras e 41% para o Flamengo. Eu acho que essa pesquisa deve ter mais ou menos 10% de margem de erro. Não dá para saber. Futebol é muito complicado você querer apontar matematicamente. Mas eu acho mesmo que dentro da... O Tristão Garcia tá taxativo, né? 49%. 49%. Não, o pior é quando ainda coloca assim 49, aí é incrível. 49,3%. Eu estava dizendo também antes do programa, não existe eleição fácil como não existe jogo fácil no brasileiro. Não tem nenhum jogo que é fácil, né? Você tem um favorito, mas não é fácil. Luiz Alberto do Cambuci. Tenho pena dos candidatos que disputam a eleição pela primeira vez. Dificilmente conseguem divulgar seus nomes e nessa os atuais vereadores levam grande vantagem. É a falta de renovação, Thalita. Falta de renovação. Aliás, precisa repensar. Né, de comunicação dessa precisa pensar seriamente no voto misto. E tem que colocar o distrital, porque é pelo distrital que você começa a firmar as lideranças locais. Mas o que eles querem é voto em lista. O lista é misto. Tem lista e você votaria 2 vezes. Votaria na lista do partido, sim, que vai apresentar, o primeiro seria o primeiro eleito, e você vota no candidato da sua preferência. Mas o que o Pinheiro fala sobre voto distrital é diferente da lista. Não, distrital misto. O distrital misto, você tem metade dos parlamentos seria formado por parlamentares, né, eleitos no geral, né, da forma proporcional tradicional, e aí poderia ocorrer o voto em lista, você vota na legenda e aí os partidos já têm a prioridade interna deles estabelecida em convenção, e a outra metade aí será composta por aquele que você vai votar até majoritariamente na sua região. Porque voto em lista você vai ter sempre, daqui a 50 anos, os mesmos caras lá. Isso essa é a crítica que faz. A crítica é que os partidos nossos são feudais, têm dono, então é complicado. Quem encabeçaria a lista do partido do Campos Machado? Bom, o que você acha, né? Quem encabeçaria a lista do partido do partido do Pena, do partido... Pois é. Mas eu dou alguns exemplos. O doutor Ulisses, a última eleição dele, ele
praticamente não foi eleito. Né? E o Michel Temer também. Esses seriam os nomes que seriam cabeça de chave. Mas o PMDB é um partido com um histórico diferente. A gente tem que dar o braço a torcer. O PMDB é um partido de quadros, ele é mais amplo do que a gente pode imaginar, historicamente. Não estou discutindo a questão do caciquismo e tal, mas historicamente, se você quiser um inspetor de quarteirão e que chegar a Mobim, o PMDB tem. Né? Essa é a razão pela qual é um partido que na Nova República, o perfil dele, ele está sempre ali administrando, de certa maneira, o poder, porque ele forma quadros. É herança do velho MDB, né? É, o velho MDB, do Montoro, do velho PSD. Montoro, claro, é gente que conhece esse tipo de formação de quadros. É gente que falou, é gente que fala. Pinheiro Pedro, agradeço mais uma vez tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Obrigado. Thalita Zanelato aprendeu o caminho, espero que tenha gostado de participar do nosso bate-papo. Gostei muito e espero retornar. Aliás, uma ótima participação. Eu não digo nunca programa, é mais um bate-papo, né? Muito bacana. Mário Lúcio Marinho, trabalhamos juntos já faz algum tempo. Mas deixa não vamos ficar falando em data, essa coisa, não vamos deixar passar. Bom, falar hoje no Jornal da Tarde já datou, né? Se falar daquele jogo que nós descobrimos, a Thalita vai falar, mas eu não tinha nascido nessa época. Que times eram esses? Que times eram esses? Thalita, parabéns pela estreia. Foi muito bem na estreia. Muito obrigada. E um prazer muito grande estar com vocês todos aqui, por nos acompanhar, que é um velho, grande amigo, Fausto Camunha. Ricardo Montoro. Um grande abraço a todos, a Zenilda, ao Fausto, a todos vocês, que prazer. Então, na próxima gestão você fica no estado, fica no município? Isso vai depender. Não precisa explicar. Bom, você não está pretendendo mudar de São Paulo, você vai continuar no estado e no município. Gente que fala, isso é para complicar mais ainda, né? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon. Produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.